Olá, meu amado, minha amada, Shalom, que a glória de Deus esteja sobre a sua casa. Hoje, no dia 32 do nosso jejum de travessia para 2025, falaremos sobre caminhos de Deus e aliança dele conosco. Você vai ficar comigo aqui até o final do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e bata no sininho em nome de Jesus, amém? É isso aí, meus amados, falta só 8 dias para terminar o ano e o nosso jejum. Como tem sido para você até aqui? Deixa nos comentários aqui. Como tem sido ouvir uma palavra todos os dias, direcionada pelo Senhor para você? Olha, Deus te ama demais, hein? Ele quer que você tenha um 2025 extraordinário. E para isso precisa fechar 2024, daquele jeito, cheio da glória do Senhor. Amém? Hoje o texto base que vamos falar é Romanos capítulo 8, versículo 14. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui. Parece que está querendo cair. Isso. Romanos 8, 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você sabe que o plano de aliança do Senhor conosco é quando você, João capítulo 1, versículo 12, se você aceita Jesus no seu coração, então você declara que Ele é Senhor da sua vida, e você recebe o poder de se tornar filho de Deus. Agora, essa palavra filho de Romanos 8,14, ela esse filho significa filho maduro, aquele filho que já está pronto para receber a herança. Então é diferente daquele filho de João 1,12. Ali você recebe o direito de se tornar um filho de Deus, ou seja, você entra na fila para se tornar um filho. Mas aqui diz que esses filhos maduros, prontos, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E porque são guiados pelo Espírito de Deus, você pode ler o contexto de Romanos 8, que inclusive diz lá o versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas vão colaborar para aqueles que são guiados de acordo com o propósito de Deus. E quem vive para esse propósito de Deus são filhos já maduros. Sabe, uma criança, ela quer fazer a sua própria vontade. E por fazer a sua própria vontade, o pai não pode lhe entregar uma herança, por exemplo. Mas para aquele filho que já é maduro, que já sabe liderar a sua própria vida e as suas emoções, então ele está pronto para experimentar o melhor desta terra. E é disso que nós vamos falar hoje neste vídeo. O plano de aliança de Deus é aceitarmos Jesus no coração, recebermos o poder de ser filho de Deus, amadurecermos no conhecimento de Deus, e então obedecermos à sua vontade em todo o tempo e desfrutarmos do melhor desta terra, sendo guiados no propósito dele. Lembra-se que o propósito de Deus para mim, ele pode ser um pouco diferente do teu propósito, porque Deus criou cada um com um propósito específico e definido. Em Jeremias 29, ele diz que é Ele quem sabe, é Ele quem tem o plano, os pensamentos para mim e para você, e pensamentos de paz para que nós alcancemos o plano que Ele mesmo colocou nos nossos corações. Então, independente do que Deus tem para mim, do que Ele tem para você, nós vamos nos saciar dele. E quem vai se saciar dele? Este filho maduro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, a direção de Deus nos detalhes da vida é o primeiro ponto que eu quero falar. Nos detalhes, nas pequenas decisões. Ontem, quando eu fui estacionar o carro, estava num parque, e quando eu fui colocar ali em frente a uma árvore, o Espírito de Deus falou para mim, olha, pode cair um galho aqui no teu carro, porque é muito comum ali. Aí eu falei, mas essa sombrinha tá tão bom, eu vou ficar tão pouco tempo aqui. Ali eu não fui um filho tão maduro. Quando eu voltei, tinha o quê em cima do meu carro? Um galho, tinha ventado demais. Então significa o quê? Poxa vida, eu preciso ainda amadurecer nesse ponto. Quando Deus falar alguma coisa para mim, eu preciso obedecer, sem pensar. Veja só, o que era melhor, o carro ficar no sol ou cair um galho e ter a possibilidade de arranhar o carro? Né? Mas graças a Deus, a misericórdia do Senhor estava lá e o galho estava pendurado, assim, a parte mais grossa tinha ficado pendurado na árvore, então eu pude ir lá tirar o galho sem nenhum problema. Mas o Espírito Santo falou para mim
Então são nos pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Em 1 Samuel capítulo 23, versículo 2, tem um texto de Davi, e é muito interessante, que é quando Davi ele quer ir atrás dos seus inimigos, e ele ali diz assim, 1 Samuel capítulo 23, versículo 2, e consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Veja só, ontem nós falamos que Davi ele tomou uma iniciativa de contar o seu exército, mas aqui nós vemos o que Davi ele tinha feito até se tornar grande. Antes dele se tornar grande, ele vinha e ele consultava ao Senhor. Nas pequenas decisões, eu devo ir nesta batalha ou não? As pequenas decisões na vida são muito importantes. Sabe quando chega uma demanda para você e você já quer resolver? Pergunte ao Senhor primeiro, será que eu devo entrar nesta batalha ou não? Será que eu devo ajudar esta pessoa ou não? Porque talvez essa pessoa esteja passando uma prova e ela tem que passar pela prova sozinha. Não é você que tem que ir lá passá-la pela prova. Agora, quando você entra em qualquer tipo de batalha, então você não sabe qual vai ser o resultado. Por isso, Davi aqui, ele dependia do Senhor e perguntava ao Senhor. Isso faz parte do plano de aliança. Plano de aliança que ele estaria conosco todos os dias da vida, até a consumação do século. Então, para que isso tenha validade na minha vida, eu tenho que lembrar que ele está comigo e eu tenho que conversar com ele. Número 2, eu tenho que caminhar de acordo com a aliança. A aliança nos dá acesso ao Espírito Santo que nos guia em todos os momentos. Até para estacionar o carro, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas vezes a gente acha que a gente já é experiente o suficiente e que não vai nos acontecer nada. Pois bem, acontece. Porque agora o Espírito Santo, que já sabe todas as coisas, ontem, por exemplo, ele saberia que iria ventar e iria cair um galho ali. Então ele já me alertou, mas eu não me atentei a eu ignorei, que é o próximo ponto que eu quero falar aqui, eu ignorei essa orientação e eu confiei na minha própria força, enquanto a verdadeira dependência nos mantém alinhados com os planos de vida, com os planos de Deus para nós, e livres de coisas que podem nos acontecer. Número 3, ser guiado pelo Espírito é ser um filho maduro de Deus. Eu sei que Ele tem o melhor para nós, então eu ouço e obedeço. Eu quero me arrepender hoje aqui porque ontem eu ouvi e não obedeci. É um pequeno detalhe que poderia ter me custado coisas grandes, mas o Senhor sabia que eu iria gravar esse vídeo para você aqui hoje e que eu poderia dar esse exemplo. Então, em nome de Jesus, por isso que a misericórdia dele me alcançou e a misericórdia do Senhor tem te alcançado também, nessas pequenas coisas. E essas pequenas coisas, elas nos dão substância para, quando eu obedeço nas pequenas coisas, eu obedecer nas grandes também. Então, a escuta ativa e a obediência ao Espírito são indispensáveis para seguir os caminhos de Deus e demonstrar a minha maturidade. Se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, escreva assim: eu quero ser um filho maduro de Deus. Eu quero ser um filho maduro de Deus. Escreve aí, comenta. Eu quero ser, dá pausa e comenta. Eu quero ser um filho maduro de Deus. Um filho que escuta e que obedece, para que eu possa seguir o plano de aliança que Deus tem para mim. A salvação da minha vida, a salvação da minha casa, a salvação dos meus amigos, em nome de Jesus. Pai de amor, eu me arrependo de todas as vezes que eu ouvi a tua voz, mas eu não obedeci prontamente. E aqui me coloco, Pai, à tua disposição para ouvir a tua voz em todos os meus caminhos. Na verdade, não são meus caminhos. Eu quero andar nos seus caminhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você chegou comigo até aqui, meu amado, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e bata no sininho. Não se esqueça que esses vídeos, o Senhor tem me inspirado, primeiramente, para falar com você da nossa igreja. Tá bom? Não é com a igreja do vizinho, não. É com você da nossa igreja. O Senhor tem algo especial para você nesse ano ainda, no acesso aos portais do Reino de Deus. E no próximo ano, o ano da multiplicação da graça do Senhor.
Deus abençoe você e até amanhã. Tchau, tchau.